Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começar a falar sobre o Fluminense, eu queria dar minha solidariedade ao Cano pela perda de sua mãe. Eu, graças a Deus, nunca perdi minha mãe, mas eu imagino como deve ser a dor de perder uma mãe, né? A mulher que o colocou no mundo, que deu toda a força para ele ser o que ele é hoje. Espero que ele tenha o conforto de toda a sua família e de toda a torcida do Fluminense quando ele retornar também. Força, Cano. É difícil esse momento, é uma coisa que faz parte da vida, mas a gente sabe que a tendência é acontecer isso, mas é muito duro. Daqui um torcedor seu, toda a força do mundo para você. Agora vamos falar sobre o nosso Fluminense, né? Eu tava por aqui, eu estava vendo ontem eu já tinha pensado dessa maneira, mas eu estava vendo o jogo ontem do Paris Saint-Germain contra o Chelsea, né? O Paris Saint-Germain, que era dado como favorito por todo mundo, né? Então, eu quando vi o jogo do Paris Saint-Germain, o jogo anterior, eu vi claramente que o Paris Saint-Germain, o Luiz Henrique armou o time claramente igual ao estilo de jogo do Fernando Diniz, né? Não é igual, mas é bem parecido ao esquema de jogo do Fernando Diniz. Toque de bola, vai na frente, tem algum... A diferença é que ele às vezes dá uns passes aprofundados a mais, mas é muito parecido com o esquema de jogo do Fernando Diniz. Tem jogadores melhores que o Fernando Diniz tinha no Fluminense, lógico que tem dinheiro, pode trazer jogador de qualquer lugar do mundo. Jogadores, a maior parte jovens, né? Mas jogadores de muita categoria. E o esquema de jogo muito parecido realmente com o do Fernando Diniz. Encontrou pela frente um Chelsea que também tem bons jogadores e que armou um esquema como fizeram com o Fernando Diniz ano passado. Viram o treinador viu o Paris Saint-Germain jogar, armou um antídoto contra o esquema do Paris Saint-Germain, né? Marcou em cima, colocou os jogadores para cima, o time do Paris Saint-Germain ficou perdido, não tinha como sair, e assim como o Fernando Diniz, o Luiz Henrique não mudou o esquema, foi teimoso igual o Fernando Diniz. Então aí o Chelsea ganhou do Paris Saint-Germain da mesma maneira que fizeram com o Fluminense ano passado, do Fernando Diniz, que também o Luiz Henrique é teimoso, como o Fernando Diniz foi, de achar que esse esquema era o único correto e não mudando o esquema de jogo. Ele perdeu de 3-0, poderia ter perdido demais. Então, a gente vê que não existe time invencível e não existe esquema que não possa ser combatido. O treinador, ele tem que ter a capacidade de poder mudar o esquema de acordo com o time que ele vai jogar contra e durante o jogo mudar de acordo como o adversário está jogando contra ele. Por isso que eu gosto do Renato Gaúcho também. Que o Renato Gaúcho durante a Copa ele mudou o esquema em vários jogos, né? Então é um cara estudioso, o Renato Gaúcho, e mudou o esquema. Só achei que ele não foi bem no último jogo contra o Chelsea. Apesar também, porque ele colocou o Thiago Santos, que não tinha condição nenhuma de jogar. Na lateral direita não tinha como mudar, que tinha que ser o Guga mesmo. E na frente tinha que ser o Hércules mesmo. Só que o Martinelli, o Freitas e o Samuel Xavier fizeram muita falta naquele jogo. Então nós podemos dizer que nós perdemos para o time campeão do mundo nessa Copa. E não adianta os torcedores do Flamengo falarem
que eles ganharam do time campeão do mundo, porque o Chelsea, em primeiro lugar, quando jogou contra o Flamengo, estava na fase de grupo, voltando de uma parada técnica, né, que eles tinham parado, né, para a Copa do Mundo, tinham parado da temporada, estavam voltando, não estavam jogando bem ainda. Também tem o seguinte, eles não tinham ainda o João Pedro, né, que fez toda a diferença, e o Palmer também não jogou nada contra o Flamengo. E também não tinha, se eu não me engano, não tinha o Caicedo no jogo contra o Flamengo. Então o Fluminense pegou um time que já estava em crescimento, jogou muito contra o Fluminense, e o Fluminense jogou desfalcado de 3 peças importantíssimas no jogo contra o Chelsea. Mas vida que segue. Vamos pensar agora na temporada que falta para o Fluminense. Eu acho que o Fluminense tem que se preparar muito para o que está para acontecer agora. Não pode viver do passado. Esquece a Copa do Mundo, esquece a brilhante campanha que o Fluminense fez na Copa do Mundo. Vamos ver o que vai acontecer agora, até porque essa Copa do Mundo, assim como deu muito dinheiro para o Fluminense, também pode tirar vários jogadores do Fluminense, né? A começar pelo Arias, né? Que tá aí, de repente, em negociação, não sei como é que tá ainda, porque nós não sabemos direito o que está acontecendo. A partir de hoje, o grupo do Fluminense se reapresenta, com exceção do Cano, que infelizmente perdeu sua mãe, e força para ele. É um grande jogador, uma grande pessoa, e é uma coisa muito triste que acontece, faz parte da vida, mas é duro para todos nós. Então, força Cano, volte aí depois com a força da torcida do Fluminense que tanto te gosta. Então, vamos ver a partir de hoje o grupo que vai se representar, se já tem alguma coisa negociando, e pelo que eu vi, o Vitor Lessa falar, e ontem também o Gabriel Amaral, tá praticamente certo, né, a chegada do John Kennedy. Também é um jogador que, futebolisticamente, né, ele joga muito. Agora, é o cara que tem que pensar bem para não cometer os mesmos erros que cometeu esse ano e ano passado, porque se ele colocar a cabeça no lugar, tem tudo para chegar a uma seleção brasileira. É um cara que está desperdiçando o futuro dele. Então eu acredito que o Renato, que ele é um cara que sabe fazer a cabeça dos jogadores, e ele mesmo pediu pro John Kennedy voltar, que consiga amaciar a cabeça do John Kennedy, faça ele jogar só futebol e esqueça a vida fora de campo. Então vamos aguardar, ver quem é que chega, quem é que não chega, ver quem é que o Fluminense vai contratar, porque acredito que o Mário já deva ter conversado com o Renato Gaúcho e já esteja negociando com alguns jogadores para a chegada, né? O Renato Gaúcho deve ter falado as posições que precisam de reforço. Acredito que o Mário já esteja vendo isso e provavelmente já deve estar por chegar aí alguns jogadores. E se você olhar a tabela, como o Vitor Lessa estava falando hoje, o Fluminense tem praticamente até o jogo, acho que é contra o Internacional, um jogo de 3 em 3 dias. E ainda tem o jogo que foi adiado contra o Mirassol, né, que era fora de casa. Em princípio, o Fluminense, os 3 primeiros jogos do Fluminense, quinta-feira contra o Cruzeiro no Maracanã, domingo contra o Flamengo no Maracanã, quarta-feira contra o Palmeiras no Maracanã, e um jogo atrás do outro, de 3 em 3 dias. Então tem que ter um elenco bom, porque a boa parte dos clubes que estão aí tiveram, bem dizer, uma segunda pré-temporada, e o Fluminense não teve. É o time que menos tempo teve para descansar, porque o Flamengo, o Palmeiras e o Botafogo voltaram antes, ainda tiveram uns diazinhos de folga,
E o Fluminense só teve esses 2 dias aí de folga para descansar. E volta hoje a treinar. Então, a diretoria do Fluminense tem que pensar com carinho nisso, porque a Copa do Mundo ficou para trás. Então vamos ver os campeonatos que tem pela frente, que não adianta nada o Fluminense ter tirado em quarto lugar na Copa do Mundo e não fazer campanha boa em nenhuma das competições que faltam. O Fluminense tem a obrigação de ganhar pelo menos um dos títulos que ele vai competir. Então, para isso, tem que trazer bons jogadores para disputar a titularidade ou para chegar e ser titular. Não adianta trazer promessa, que pode chegar aí e não fazer nada, nem trazer jogadores para compor o elenco. Tem que trazer jogadores para serem titulares, ou pelo menos brigar com os titulares pela posição. E também porque a gente vai ter três competições longas, que enquanto o Fluminense estiver participando, vai ser um jogo atrás do outro, e temos que ganhar alguma dessas competições para poder ano que vem disputar a Libertadores e quem sabe ganhar a Libertadores para voltarmos em 2029 novamente nessa Copa do Mundo, que de repente pode ser no Brasil. Mas por enquanto vamos esquecer a Copa do Mundo, vamos tentar reforçar o Fluminense para as posições que realmente precisa, que eu acho que o Fluminense tem que ter mais um zagueiro. Eu fiquei sabendo que falaram aí, não sei se é verdade, que o Bahia está tentando trazer o Nino. O Fluminense tinha que atravessar essa negociação e trazer o Nino, que o Nino foi o pilar da campanha do Fluminense na Libertadores. Era um zagueiro que cobria o lateral direito, cobria o lateral esquerdo, ajudava no meio de campo, ia pro ataque, ainda fazia gols. Então o Nino, ainda mais que o Thiago Silva não é mais nenhum menino, daria uma força enorme ali junto com o Thiago Silva. Pô, imagine uma dupla de zaga com Thiago Silva e Nino. Seria um absurdo. Pelo menos gol a gente dificilmente tomaria. Aí falta também achar um reserva. Não, o próprio Martinelli até tem, que é o Hércules, mas falta achar um camisa 10 para disputar, né? Um meia para disputar com o Ganso, e um lateral direito, que não se sabe se o Guga vai sair ou não, porque o contrato dele parece que ele, não sei se agora, ele já pode assinar um pré-contrato com algum clube, e tem que reforçar, porque infelizmente o Guga não foi bem no jogo contra o Chelsea, apesar de ninguém ter ajudado ele nos ataques do Chelsea. Ele ficou praticamente sozinho contra os jogadores do Chelsea. Então, e principalmente um atacante, né? Um centroavante, que o Fluminense mostrou uma deficiência muito grande nessa Copa do Mundo em relação a centroavante. A maioria dos gols foram feitos por jogadores de meio de campo, zagueiro. Foram poucos gols de atacante, eu acho que foi um gol só, né, do Cano. O restante é dos jogadores de meio campo. Então, para a gente ganhar algum título, tem que ter um centroavante realmente bom, para poder botar para a rede as bolas. Não pode ficar dependendo de meio campista para fazer gol. Tem que ter um centroavante muito bom, até para poder prender os zagueiros do time adversário e fazer com que esses meias consigam entrar e fazer os gols. Como jogou a seleção brasileira, para quem é mais antigo, na Copa de 82. O Serginho, Serginho Chulapa, ele prendia os zagueiros do time adversário e entrava pelos lados, Zico, Sócrates, Falcão, os laterais, entravam vários jogadores para fazer os gols. O Serginho mesmo praticamente não fez gol, mas os jogadores quase todos fizeram, por causa desse centroavante compreendendo vários zagueiros. Então,
Eu sei que o Renato é um cara inteligente, vai saber montar o time corretamente contra todas as equipes que for jogar. Cada time tem que jogar de um jeito, como ele fez na Copa do Mundo, mas para isso tem que ter jogadores para jogar com o titular e os suplentes à altura para quando acontecer terceiro cartão amarelo ou uma expulsão para o jogo seguinte. Tem que ter reposição à altura, e brigando sempre com o titular pela posição. Então eu acho que o Mário tem que, se quer ganhar algum título, se quiser voltar de novo para a Copa do Mundo 2029, tem que reforçar muito bem a equipe. E que a gente ainda corre o risco de perder o nosso melhor jogador, né, que é o Arias. Então a gente tem que rever isso, já contratar um grande jogador para a posição, que dependendo do Arias sair ou não, tem que ter uma peça de reposição, que o Arias, não dá para o Arias jogar todos os jogos, ele tem que descansar também. E o Fluminense, por não ter tido essa, essa segunda parada aí de descanso, a pré-temporada, né, segunda pré-temporada, os jogadores vão chegar mais cansados do que os times que tiveram a parada técnica. Então, precisamos de jogadores à altura. Não adianta trazer jogador só para compor elenco. Tem que trazer grandes jogadores. Dinheiro nós ganhamos na Copa do Mundo para isso. Então, tem que reforçar o time bastante para poder a gente brigar por todos os títulos. Pelo menos ganhar um. Agora, vamos aguardar hoje. De repente deve ter alguma entrevista, alguma notícia sobre algum jogador que possa chegar ou sair, alguma informação ou concretizar. Ainda tem o lance do Nonato, né? Que o Fluminense está pensando em comprar logo o passe dele, que ele tem empréstimo do Santos com o Fluminense até o final do ano. O passe dele parece que é 1,5 milhão de dólares, dá 8 milhões e 700, parece, de reais. E o Fluminense tem que negociar com o Santos e contratar logo em definitivo o Nonato, que ele é incrível, nos outros clubes não dá certo, mas no Fluminense ele dá muito certo. E foi muito importante ao Fluminense nessa Copa do Mundo e tem sido importante ao Fluminense durante os campeonatos desse ano. Então vamos contratar o Nonato, trazer o John Kennedy, que pelo que o Lessa falou, que ele estava sendo. Ele ontem não foi. Não entrou na relação de jogadores para o jogo de ontem, porque parece que já estava vindo para o time dele, que é o Fluminense. Então parece que está quase tudo certo. Deve estar faltando alguns pequenos detalhes para ele ser novamente jogador do Fluminense. Então vamos aguardar o John Kennedy, os reforços que chegarem. Mas tem que chegar logo, porque se demorar muito, daqui a pouco o time já vai estar distante dos outros times, né? E até por ter vários jogos seguidos, os jogadores já estão meio cansados, vão sentir bem mais do que os outros clubes. Aí pode ser tarde, pode já estar eliminado de alguma competição. Então tem que chegar logo os reforços para ontem. Então, dito isso, vamos aguardar as próximas notícias do Fluminense. Qualquer coisa eu venho aqui falar com vocês, ou amanhã eu falo com vocês durante o dia. Agora eu vou falar o que normalmente eu falo no início dos vídeos. Agradeço a muitas pessoas que se inscreveram no canal, como todos sabem, eu comecei a fazer esse canal por ter mal de Parkinson, câncer de próstata, estar super endividado, e eu estava entrando em parafuso, quase chegando à depressão. Aí como eu tenho mania de assistir os canais do YouTube, principalmente do Lessa, do Gabriel Amaral, do Thiago Ferreira, do Ligados no Flu, o Rodrigo, do André, do Sentimento Tricolor, do Ilan às vezes também, mas o Ilan, o canal dele ultimamente é mais para criticar a diretoria do Fluminense. Eu acho que ele tem que, em primeiro lugar, falar do Fluminense, depois
na hora correta de criticar, criticar. Porque eu acho o seguinte, eu acho que a diretoria do Fluminense comete muitos erros, o Mário comete muitos erros, mas também faz muitas coisas boas. Porque se a gente está lá, né, aonde está, ficou em quarto lugar no Brasil, na Copa do Mundo, como ficou agora, e isso tem muito a ver com o presidente e com a diretoria toda do Fluminense e com o treinador também, e os jogadores. Então não tem que ser só críticas, tem coisas boas e coisas ruins, como qualquer lugar no mundo que é administrado por alguém. Tem coisas boas e coisas ruins. Então não é só falar das coisas ruins, também elogiar as coisas boas. Então eu sigo muito eles, todos esses que eu falei, e aí me veio a mente de fazer um canal também. Só que eu não sei fazer quase nada, que eu não sou bom na internet. Aí comecei a fazer com a cara e a coragem, e agora estou com 491 inscritos no canal. Quer dizer, para quem começou do nada, sem ser famoso, sem conhecer ninguém, eu acho que tem muita gente inscrita no meu canal. Inclusive, tem uma pessoa de Portugal e duas dos Estados Unidos, brasileiros que estão lá. Um, inclusive, está fazendo futebol americano, né? Ele está lá fazendo futebol americano. Aí, intercâmbio, fazendo intercâmbio e jogando futebol americano. E tem várias pessoas do Brasil, não só do Rio, do Brasil. Tem de Santa Catarina, Porto Alegre, Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte, Espírito Santo. Tem gente de vários lugares do Brasil. Isso me faz muito feliz e me faz acreditar que eu posso crescer muito mais, né, no YouTube, com o nosso canal. E para isso, eu dependo da colaboração de todos vocês, que graças a Deus tem aumentado o número de pessoas que assistem os vídeos. Todos vocês estiverem assistindo o vídeo, se inscreverem, darem o like e compartilharem, que aí vai fazer com que o YouTube expanda o canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. E o segundo favor, se vocês puderem, é fazer o Pix para colaborar com o canal, a comprar algumas coisas para melhorar com o canal, como esse notebook e o microfone é dos meus filhos, que eles usam para trabalho e para a faculdade. Aí eu só posso fazer em um horário que eles não estiverem usando. E como todos sabem também, eu vendo açaí com minha esposa de meio-dia à meia-noite, então não tenho muito tempo para fazer os canais, só antes de meio-dia e depois de meia-noite. E se vocês quiserem também, o açaí que a gente vende é açaí da Lili. A gente fica em Piedade, quem quiser comprar aqui no Rio de Janeiro, entre Freguesia, Jacarepaguá, até Tijuca mais ou menos, pode pedir pelo iFood. O nome é açaí da Lili. Se vocês comprarem, tomarem açaí da Lili, não vão se arrepender. Desculpa. Então vamos lá, os dois Pix que meu aqui do canal são do Banco PicPay, tá? Um é um e-mail, o outro é a numeração menor para quem tem alguma limitação, às vezes para digitar, como eu que tenho mal de passo, aí pode usar esse menor. Vamos falar os dois que são do Banco PicPay. Paulo RC Ribeiro @hotmail.com. Repetindo, Paulo RC Ribeiro @hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Vocês podem depositar qualquer valor, em qualquer moeda, pode ser real, libra, euro, dólar, qualquer moeda, qualquer valor de qualquer país. Fiquem à disposição para escolher o que vocês querem, dependendo de onde você estiver falando. Agradeço a todos desde já, a quem puder colaborar com o canal, quem não puder também agradeço do mesmo jeito. Fiquem com Deus, tenham uma linda semana, uma linda segunda-feira
E qualquer coisa eu volto aqui para falar com vocês.